Olá, tudo bem? Gostaria de convidar vocês para lermos juntos Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. A da tradução Lígia Cademartori. Nós leremos um capítulo por semana, tá bom? Vamos lá. Capítulo 1. Na Toca do Coelho. Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentada ao lado da irmã, sem nada para fazer. Espiou uma ou duas vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem falas? Ela tentava decidir naquele dia tão quente, que a deixava sonolenta e um tanto burra, se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de ir colhê-las, quando de repente um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo por ela. Não havia nada de muito especial nisso, nem Alice achou estranho demais ouvir o coelho dizer a si mesmo: "Ai, meu Deus, eu vou chegar atrasado." Quando pensou nisso mais tarde, achou que deveria ter de se espantado, mas na hora tudo pareceu muito natural. Só quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete, olhar as horas e sair apressado, Alice se levantou. Percebeu que nunca tinha visto um coelho com bolso no colete, e muito menos com o relógio. Louca de curiosidade, foi atrás dele, a tempo de vê-lo entrar numa toca enorme perto da cerca. Alice entrou na toca também. Nem pensou em como poderia sair de lá depois. A toca do coelho era reta como o túnel, mas só até certa altura. De uma hora para a outra, afundou-se tão de repente que Alice nem teve tempo, nem por um segundo, em pensar em parar, antes de cair num poço que parecia ser muito profundo. Ou o poço era muito profundo, ou ela caía muito devagar, porque durante a queda podia olhar ao redor e se perguntar o que iria acontecer. Primeiro olhou para baixo para saber o que lhe esperava, mas era escuro demais para ver qualquer coisa. Começou então a olhar as paredes do poço e viu naquelas armários e prateleiras quadros e mapas presos com pregos. Descendo, apanhou um pote de uma prateleira escrito no rótulo doce de laranja. Ficou desapontado, estava vazio. Não quis jogar o pote fora por medo de matar alguém lá embaixo. Deu um jeito de guardá-lo em outro armário, quando passou por um. Puxa, pensou Alice, depois de uma queda dessas, despencar de uma escada não vai ser nada para mim. Vou me achar muito corajosa lá em casa. Bem, na verdade eu não podia contar nada a ninguém, nem se caísse do telhado, o que era bem capaz de acontecer. Caía. A queda não iria acabar nunca. Quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta. Devo estar próxima do centro da Terra. Deixe-me ver. Uns 6.000 quilômetros deve ser por aí. Você entende, Alice tinha aprendido uma porção de coisas como essa na escola. E mesmo que essa não fosse uma hora muito boa para mostrar o que sabia, pois não havia ninguém que pudesse escutá-lo, ela resolveu praticar. A distância deve ser essa mesma. Mas, em que latitude ou longitude devo estar? Alice não tinha a menor ideia do que era latitude e longitude, mas achava as palavras bonitas e importantes e decidiu dizê-las. Continuou falando. Será que eu vou cair do outro lado da Terra? Ia ser engraçado cair bem no meio de pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias. Parece que é assim que a gente diz. Dessa vez ela achou bom que não houvesse ninguém para ouvi-la, porque não tinha certeza se a palavra por antípodas era essa mesmo. De qualquer modo, vou ter que perguntar a eles o nome dos pais. Senhora, por favor, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália?
Alice tentou fazer uma reverência enquanto falava, mas quem consegue fazer gestos educados enquanto despenca no ar? Você acha que ela ia conseguir? A senhora a quem eu perguntasse isso iria me achar muito ignorante. Não, melhor não perguntar a ninguém. Talvez eu veja o nome do lugar escrito em alguma parte. Caía. Como não tinha outra coisa para fazer, Alice começou de novo. Diná vai sentir muito a minha falta esta noite. Diná era o nome da sua gata. Tomara, lembre-se de encher os seus pires de leite no fim da tarde. Minha querida Diná, queria que estivesse comigo agora. Não há ratos por aqui, eu acho. Mas você poderia abocanhar um morcego. São parecidos com os ratos, mas gatos comem morcegos. Comem. Começou a sentir sono, mas não parava de repetir a si mesma, quase dormindo. Gatos comem morcegos? Gatos gateiam morcegos? Morcegos morcegam gatos? Como não conseguia mesmo responder a essas perguntas, tanto fazia ser de um jeito ou de outro, começou a sonhar que passeava com Diná e perguntava a ela seriamente: Diná, diz a verdade, você já comeu algum morcego? De repente, bum! Ela estava sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda havia terminado. Alice não se machucou nem um pouco. No instante, já estava em pé. Olhou para cima, tudo escuro. Diante dela, um longo corredor. Avistou o coelho branco. Andava apressado. Não havia tempo a perder. Correu rápido como o vento e pôde ouvi-lo dizer enquanto dobrava a esquina: Ai, por minhas orelhas e por meus bigodes, está ficando muito tarde. Estava pertinho dele, mas, quando ela dobrou a esquina, ele havia desaparecido. Alice estava em um amplo salão de teto baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas pendentes. Ao longo de todo o salão havia portas, mas estavam trancadas. Alice tinha feito toda a volta, tentando abrir cada uma delas. Triste foi para o meio do salão, pensando em como conseguiria sair dali. Viu então uma mesinha de 3 pés, toda de vidro. Sobre ela apenas uma chavezinha dourada. Pensou que a chavezinha poderia abrir alguma daquelas portas, mas que coisa! Ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave era muito pequena, porque não houve jeito de abrir nenhuma porta. Só quando deu outra volta no salão, percebeu uma cortina baixa que não tinha visto antes, e atrás dela uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha dourada na fechadura e, para sua alegria, serviu. Alice abriu a porta que dava para um corredor não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhada, espiou, levava ao jardim mais encantador que já havia visto. Como gostaria de sair daquele salão escuro e passear por entre as flores coloridas e as fontes de água fresca. Mas nem sequer sua cabeça passava pela porta. E mesmo que minha cabeça passasse, de nada adiantaria se não passassem os ombros, pensou Alice. Como eu gostaria de poder escolher um telescópio. Eu conseguiria fazer isso, se soubesse pelo menos como começar. Encolher como um telescópio. Você entende? Tinha acontecido tantas coisas anormais ultimamente que Alice começava a pensar que poucas coisas eram impossíveis. Não adiantava esperar diante da portinha. Ela voltou à mesa com alguma esperança de encontrar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual que ensinasse a encolher pessoas como um telescópio. Dessa vez, ela encontrou uma garrafinha com uma etiqueta presa no gargalo e em letras grandes e bem impressas as palavras: beba-me. Com certeza não estava aqui antes, disse Alice. Tudo bem, que dissesse beba. Mas Alice era esperta e não faria isso sem pensar. Não, eu vou olhar primeiro, para ver se não está escrito veneno. Ela havia lido lindas historinhas para crianças que tinham se queimado ou sido devoradas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis como essas, apenas por terem esquecido regras simples que aprenderam. Por exemplo, se você segurar um ferro em brasa, vai se queimar. Se cortar o dedo com uma faca, vai sangrar.
Se beber de uma garrafa onde está escrito veneno, vai adoecer, mais cedo ou mais tarde. Mas nessa garrafa não havia a palavra veneno. Alice então arriscou-se a provar e achou a bebida muito gostosa. Era uma mistura dos sabores de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, caramelo e torradas quentinhas com manteiga. Bebeu tudo de uma vez. Que sensação estranha, disse Alice. Parece que estou encolhendo como um telescópio. Estava mesmo. Agora tinha uns 20 centímetros. Seu rosto se iluminou com a ideia de que tinha agora o tamanho certo para passar pela portinha que levava ao adorável jardim. Esperou alguns minutos para ver se encolhia ainda mais. Ficou um pouco nervosa. Se continuar encolhendo, disse a menina, vou me consumir como uma vela. O que será de mim? Tentou imaginar como seria a chama de uma vela que se acaba, porque nunca tinha visto algo assim. Mas, como não aconteceu mais nada, decidiu ir logo ao jardim. Mas, pobre Alice, quando chegou à porta, percebeu que tinha esquecido a chavezinha dourada. Voltou à mesa para pegá-la e descobriu que não podia alcançá-la. Via as chaves até do vidro. Esforçou-se para alcançá-la, mas escorregava. Quando cansou de tentar, sentou e chorou. Ai, ora, não adiantava ficar chorando desse jeito. Não adianta ficar chorando desse jeito, disse a si mesma. Pare com isso agora. Geralmente, ela se dava bons conselhos, embora raramente os seguisse. Às vezes, era tão severa que chegava a ficar com lágrimas nos olhos. Lembrava-se ter um dia puxado as próprias orelhas porque trapaceou num jogo em que jogava consigo mesma. Essa curiosa menina gostava de fingir que era duas pessoas. Mas não era hora de fingir ser duas pessoas. O que sobrou de mim mal dá para uma pessoa digna do nome. Viu então uma caixinha de vidro embaixo da mesa. Abriu, lá dentro havia um bolo bem pequenininho e nele escrito com passas as palavras, coma-me. Bom, vou comer, disse Alice. Se crescer, eu pego a chave. Se encolher, passo por debaixo da porta. Chego ao jardim de um modo ou de outro, não importa. Provou um pedacinho e ansiosa se perguntou, vou para onde? Pôs a mão sobre a cabeça para sentir se crescia ou diminuía. Ficou muito surpresa por ter ficado do mesmo tamanho. Na verdade, é isso que acontece quando a gente come bolo, mas, como Alice estava se acostumando a coisas extraordinárias, achava muito sem graça quando a vida seguia de modo normal. Então foi em frente e comeu o bolo inteirinho.